Olá, eu sou Luísa Gouveia, diretora secretária-geral adjunta da OAB Franca, e hoje, em mais um quadro do programa OAB e Você, em atenção ao Dia Internacional da Adoção, convidamos o Dr. José Rodrigues Arimateia, juiz titular do Júri Execuções Criminais da Infância e Juventude, também juiz diretor do Fórum de Franca. Doutor Arimateia, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, doutora Luísa. É sempre um prazer poder colaborar, poder ajudar, poder informar a população e colaborar com a advocacia de modo geral. É sempre um prazer. Nós agradecemos. Doutora Arimateia, falando sobre adoção, né, é um ato altruísta, né, mas que deve também ser levado em consideração tantas questões, né, do aspecto do adotante e do adotado. Gostaria que o senhor trouxesse para a gente informações, aquela pessoa ou aquela família, aquele casal que quer adotar, como ele deve proceder, como ele deve iniciar esse caminho? Perfeito, doutora. A questão da adoção, primeiro plano, as pessoas devem entender o seguinte, não é um motivo egoístico que deve levá-la a pleitear a adoção. Trata-se de a admissão de um outro ser humano ao seio de uma família, e ser humano é geneticamente diferente. Então, a pessoa tem que já, antes de se decidir pela adoção, além da parte sentimental, tem que examinar também a parte racional. Eu tenho que ver que eu vou trazer uma criança, vou trazer um adolescente para o meu meio, e essa criança, esse adolescente é geneticamente diferente e pode ter pensamentos diferentes e certamente terá pensamentos diferentes. Tá? Então, o ambiente em que essa criança, esse adolescente irá se desenvolver, vai influenciar muito no sucesso dessa pretensão de adoção. Bom, para que uma pessoa o candidato, o pretenso, o casal ou mesmo uma pessoa individualmente pretenda fazer uma adoção, o primeiro passo é providenciar o seu processo de habilitação para adoção. E isso ela tem que comparecer ao fórum, ir ao nosso setor de psicologia e assistência social, que vai dar início a este processo. Ela vai fazer um curso de adoção, né, um curso de pretendentes à adoção. Só depois que ela fizer esse curso, ser aprovada e provar que tem as condições adequadas, as condições morais, as condições éticas necessárias, é que ela será aprovada, que o processo dela será dado como finalizado e ela será considerada habilitada para adoção. Feita essa habilitação, após a habilitação à adoção, então ela é incluída no Cadastro Nacional dos Adotantes, o Cadastro Nacional de Adoção. Né? Então, a partir daí, ela pode receber uma criança dentro daquele padrão que ela pretende e o padrão que se encaixa no perfil dela. Porque também nós não olhamos só a criança, nós olhamos também os pais. Porque tem que haver uma correlação perfeita entre pais e a criança ou adolescente a ser adotada. Certo. Tem muitas pessoas que têm intenção de adotar, mas elas têm medo de não serem aprovadas, o que as leva inclusive para fazer a adoção à brasileira ou a adoção ilícita, né? Qual seria, doutora Arimateia, um motivo para que essa pessoa não fosse aprovada como adotante? Olha, primeiro nós temos critérios objetivos. Né? A pessoa com antecedentes criminais, né? Obviamente não vai ser possível. A pessoa que já tem problemas de violência doméstica, já tem uma família disfuncional, aquela família que tem um problema de disfuncionalidade. Às vezes um dos membros é alcoólatra, o outro já teve um problema psiquiátrico. Então, nesse caso, não vai ser objetivamente aprovada, né? E depois nós temos os critérios mais subjetivos, né, que é a avaliação psicológica dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa quer adotar por motivos egoísticos, e essa não é a finalidade da adoção. A adoção visa mais o interesse do adotando do que do adotante. Né? O adotante tem que ter muita consciência disso, porque é um ser humano que precisa de apoio, precisa de acompanhamento, precisa de suporte para o seu desenvolvimento. Ela vai exigir muito mais do adotante, enquanto que o adotado só vai receber, a pessoa adotada só vai receber os benefícios, né? Mas ela precisa disso porque senão ela não se desenvolve. Certo. Nós verificamos pelo Cadastro Nacional da Adoção que existem mais pessoas ou famílias
interessadas e aptas a adotar do que pessoas, né, crianças ou adolescentes a serem adotados. Por que o senhor entende que haja, então, um número tão grande de crianças a serem adotadas se tem tantas famílias disponíveis, digamos assim? Essa é uma realidade que as pessoas confundem, né? Tem muitas famílias, muitas pessoas que pretendem adotar, mas primeiro nós temos menos crianças disponíveis para adoção e mais interessados em adotar. Sim. Nós temos há um desequilíbrio aí. E por que isso? Primeiro, as políticas estatais a cada dia procuram tratar mais a criança, mais o adolescente no seu próprio meio e, evidentemente, estará menos disponível para adoção. Segundo passo, aquelas que estão hoje disponíveis para adoção não atendem os critérios dos interessados em adoção. Por exemplo, é muito difícil uma adoção de um adolescente, é difícil a adoção de uma criança já com 7, 8 anos de idade, é difícil, né? Nós temos casos de crianças que vai para 2 ou 3 famílias e não se acerta, né? Não há ali um encaixe, não há um ajuste nesses interesses. Então é melhor, nesse caso, nós profissionalizarmos já adolescente, já encaminharmos a educação dessa criança, porque nós já temos assim, um vislumbre de que ela não será adotada. Certo, inclusive eu ia perguntar isso ao senhor, né? Esse adolescente que já está aí para atingir a maioridade e não há perspectiva de adoção, então esse adolescente ele é encaminhado então para a profissionalização. Sim, aqui para nós, em Franca, nós temos aqui o Instituto José Edson de Paula Marques, o IGEPAM, e ali se cuida da profissionalização dos que estão lá, né? Daqueles que lá estão em modalidade de casas, lares, né? Há uma mãe social, então esse adolescente ou a criança, né? A criança vai para uma educação ainda não profissionalizante, mas o adolescente já vai para uma educação profissionalizante, preparando-o para a vida autônoma quando ele completar os 18 anos, né? E o caso de adoção brasileira, eu diria, a adoção brasileira é crime. A pessoa, se entrar num negócio desse, vai dar problema, vai ter problemas criminais. Certo, tem todos os mecanismos, né? Tem todo o rito a ser seguido, então, para que a adoção ela se aperfeiçoe. Os mecanismos legais existem, os advogados estão aí para orientar, né? Então, existem mecanismos legais e eu duvido, ou pelo menos espero que não aconteça que o advogado vai orientar uma pessoa a fazer a adoção brasileira. Não, a adoção brasileira quer dizer a pessoa pegar um filho de alguém como se fosse próprio e registrar como próprio. Depois vai responder por falsidade do registro, não vai responder pelo crime, né? E aí é muito complicado, eu não aconselharia isso nunca. Não é o caminho a ser seguido. Não é o caminho adequado e nem o que nós podemos recomendar. Falando sobre adoção, nós poderíamos passar aí dias, né, horas falando sobre adoção, mas eu agradeço muitíssimo a participação do senhor, essa explanação que o senhor trouxe para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Eu estou sempre disponível a orientar, a ajudar, aquilo que for possível, né? Colaborar com a Ordem dos Advogados e com a população de um modo geral. Eu agradeço sempre pelo convite e vocês são muito gentis comigo. Muito obrigada ao senhor e muito obrigada a você que assistiu ao nosso quadro.